Olá, meus caros, vamos aí fazer a demonstração como vocês vão remover a blindagem aí sem estresse na board, de forma a não aquecer os componentes. A gente viu que os iPhones mais novos, as boards são muito finas, então nós temos vários componentes de um lado e do outro da placa, então muito cuidado. Então aqui eu acabei de remover essa blindagem, eu tenho vários aí, ó. Olha o bust, o charger e o bust. Bust e charger, então tem vários componentes entre as placas, então qualquer calor excessivo que eu faça, eu posso estar causando problema entre as camadas. Nós vamos aprender aqui a remover as blindagens, as shields, sem estresse na placa, sem aquecimento na placa, preocupando com os componentes aí adjacentes ao redor da shield e do outro lado da shield. Então, primeiro ponto, eu vou precisar de uma pinça antiga que você não usa mais. Todo mundo tem aquela pinça antiga lá de aço que é grande, né? Que a ponta está torta. Então essa é a pinça que será usada para remover a blindagem. Então o que nós vamos fazer? Então vamos lá fazer leves movimentos, empurrando a shield de leve. Vou tentar melhorar o foco aqui. Empurrando a shield de leve. Aí ó, aqui foi coisa de 1 milímetro. Foi claro que eu vou fazer isso com a pinça velha, uma pinça danificada. Então eu vou fazer um leve empurrão nas soldas, entre a solda da shield e a shield. De leve, ó, 1 milímetro só. De todos os lados. Cuidado para não pressionar demais e não entrar para dentro da shield, da blindagem, a sua ponta. Então é de muito leve, ó. 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Você consegue perceber a solda soltando da blindagem. 1 milímetro, 1 milímetro. Nas laterais, cuidado com os componentes. Cuidado com os componentes próximos aqui para não soltá-los. Ok? 1 milímetro. Ok? Ok. Ok. Quem não tem aquela pinça velha, né? Agora, muito cuidado. É isso aí. Blindagem removida com sucesso, sem dano aos componentes. Opa, vou melhorar o foco aqui, né? Isso, melhora. Aí, ó. Sem dano aos componentes, sem dano à estrutura. A estrutura dos componentes, sem dano à estrutura da solda da blindagem. Sem estresse na placa. A gente tem que tomar cuidado porque os componentes laterais e inferiores aí tem próximos, sem danificar a resina, sem danificar nada, sem mover nada. Então essa é uma das técnicas aí para você remover a blindagem. Vamos seguir com o nosso estudo então da engenharia reversa, né? Estamos fazendo aí iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, circuito de Bust Charger. E agora podemos aí trabalhar com os componentes, removendo os componentes e fazendo engenharia reversa, medindo os valores dos componentes para fazermos aí a conclusão do nosso diagrama. Vamos lá fazer o mesmo processo com a placa do 15 Pro agora, 15 Pro Max. Então, pinça antiga, todos têm, sem calor, com cuidado, devagar, tranquilo. Valeu, um abraço. Então, pessoal, agora nós vamos para a parte de verificar o valor dos indutores, Henry, capacitores, Farad, resistores, ohms. Então nós vamos aí remover. Claro que eu não vou fazer todos, né? O nosso objetivo aqui é ensinar você a fazer e descobrir que é possível. Vou remover alguns componentes. Vamos fazer a aferição neles no medidor LCR para descobrirmos o seu valor de indutância, de capacitância. Os resistores, em alguns casos, dá para medir no próprio circuito, com aquele scan que a gente viu na aula 2. Então eu vou remover aqui um indutor, vou remover um capacitor, vamos fazer as medidas deles e as devidas anotações, e aí a gente pode dotar esses valores
no diagrama e enriquecer o nosso diagrama com os valores aí dos indutores, da indutância, dos capacitores, capacitância, né? E criarmos aí a sequência da nossa engenharia reversa do diagrama elétrico. Agora o passo é, então, a aferição dos valores dos componentes. Claro que a tensão dos componentes, de trabalho deles, não vou conseguir efetivamente saber, não é? Mas é claro que eu posso também chegar num ponto, eu posso medir a tensão numa malha, por exemplo, um capacitor lá que eu medi a capacitância dele de 2 microfarads. Qual que é a tensão desse capacitor? Eu vou medir a tensão na malha, por exemplo, se a malha for 4 volts, tende a tensão de suporte do capacitor ser 50% a mais, então digamos que seria 10 volts. Então a gente pode até substituir com a mesma capacitância e julgar essa regra de 50% a mais da tensão que a malha trabalha. Né? Então a gente pode, por exemplo, eu sei o valor do capacitor que entrou em curto, em microfarad, mas não sei a tensão de trabalho. Mede a tensão da malha, 4,2 volts, trabalha com o dobro, 100%. Então a tensão seria 10 volts, né? Ou a margem até mais apertada poderia, mas eu gosto de trabalhar com a margem o dobro. Se ele couber no local, a capacitância, a tensão, o dobro é o ideal. Então vamos tirar aqui o indutor, vamos medir a indutância desse indutor depois no medidor LCR. Fluxo, vou aplicar um pouco de fluxo, vou tirar esse indutor e esse capacitor aqui do lado. Nós vamos aí medir a indutância e a sua capacitância. 390 graus, ar para fora, tem um CI aqui, muito cuidado com o CI, você pode proteger a placa também, acho que seria bem importante. Vou tirar esse indutor, observe o sentido dele, o sentido para cima. Indutor removido, deixa a placa esfriar. Aqui está o indutor, pronto para a gente medir a indutância, né? A gente já consegue depois medir a indutância. Observe o sentido na hora de soldar ele de volta aqui, pino 1 para cima. Então aqui está o meu indutor, nós vamos medir a indutância. E agora eu vou remover o capacitor para medirmos a capacitância. °390, ar 60. Capacitor removido. Aqui está o capacitor. Que nós mediremos a capacitância. Vamos então remover do lado do bust. Removemos dois próximo ao charger. E agora vou remover um capacitor aqui também e o indutor próximo ao bust. São indutores diferentes, capacitores com tamanhos diferentes. E a gente não vai misturar nenhum deles, né? Então, vou remover aqui agora um próximo ao bust e um próximo, um indutor próximo ao bust e um capacitor próximo ao bust também. Proteger a fita aqui, o conector com fita Kapton. Brilhou os pads, indica que está no ponto de fusão. Vamos ver. Ainda não. Monitor. E agora o capacitor. Tá aí. Indutor. Indutor. E capacitor. Indutor e o capacitor do bust. A gente também já tem um indutor e um capacitor do bust. Então aqui eu tenho o indutor e o capacitor do bust, e aqui eu tenho o indutor, tamanhos distintos, estão vendo aí? E o capacitor do charger. Ambos de tamanhos distintos, então nós não vamos confundi-los aí. Então aqui eu tenho um indutor
e um capacitor do charger, e aqui o indutor e o capacitor do bust. E agora vamos fazer as medições aí no medidor LCR de cada um deles, né? E é o que deve ser feito em todos os componentes da nossa aula de engenharia reversa. A gente vai ter que remover cada componente e fazer a medição de cada um deles, né, para conseguir fazer a engenharia reversa full, completa. E é isso aí. Vamos lá para as medições e finalizarmos nossa aula bônus Mestre do Reparo Black Ops. Valeu! Então, meus queridos, estamos aí continuando nossa aula Engenharia Reversa. Agora estamos aí com o nosso medidor LCR. Estou com o medidor LCR bem aqui embaixo. Ele está ajustado na posição indutor e qualidade, L e Q. Estão vendo aí, ó, L e Q. Estou testando tipicamente com a tensão de 1 volt e uma frequência de 1 kHz. Coloquei a velocidade slow. Então vou aí fazer agora a verificação dos valores dos indutores, já que eu selecionei L de indutância e o fator de qualidade K. Eu vou pegar a minha sonda do medidor LCR, que é uma sonda especial, aqui vocês podem perceber a sonda como é que ela é. Ela é a sonda que usa a técnica 4 pontas para diminuir a impedância da sonda e a interferência na medição. E eu vou conectar no primeiro indutor, o maior, o indutor do charger. Vou conectar as pontas lá no indutor do charger. Conectei as pontas. E agora vou pressionar Start do meu medidor LCR. Pressionei Start. E ele mediu aí a minha indutância 30 mA. Fator de qualidade 0,314. Vou medir agora o indutor do bust, que é esse indutor menor que está aqui. Conecto os terminais do medidor LCR. Aperto Start mais uma vez. 21 mA. Então eu tenho aí as minhas indutâncias, a indutância do charger, a indutância dos boosters. Agora vamos para o capacitor. O capacitor, a capacitância do charger e a capacitância do boost. Vou mudar no medidor LCR, modo, impedância, indutância, resistência, capacitância. Claro que eu posso alterar a frequência de teste também, eu posso alterar a frequência de teste, alterar a tensão de teste, tudo faz parte do menu de funcionamento. Se está em série, se está paralelo, tem todo um menu de configuração de ajuste do equipamento, né? Então tem todo um menu de ajuste, tem os botões. Então eu posso fazer um teste no modo rápido, aqui vamos fazer um teste no modo rápido, esse tá... capacitor no modo rápido aqui. Start. 100 picofarad. E esse outro aqui, vamos testar esse outro capacitor aqui agora. Esse é o capacitor do charge, o maior. 100 picofarad e agora 13,9 microfarad. Aí. Então testamos o capacitor. Provavelmente ele é 15 microfarad, né? Então ele deu 13,9, 14 microfarad dentro da tolerância. E o outro menor, 100 picofarad. Um abraço.